Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Hoje estamos continuando o estudo da doutrina no livro O Céu e o Inferno. Fala um pouquinho sobre anjos e demônios, né? E para isso nós trouxemos aqui uma companheira para nos auxiliar, né, nos ensinar, né, um pouquinho, que é a Simone Deiró, né? Seja bem-vinda, Simone, tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês para a gente realizar esse estudo, essa análise dessa obra tão bonita, né, que está comemorando 160 anos do seu lançamento nesse ano de 2025. E é um privilégio falar de doutrina espírita, é sempre um grande prazer, uma satisfação imensa. Gratidão. Obrigado, Simone, pelo seu tempo. A Simone está falando lá de Salvador, Bahia, né? E participa lá do nossa Casa do Caminho, né? Então, ela tem uma experiência muito boa, né? Um dia a gente vai conversar um pouquinho, quando a gente tiver um programa mais específico sobre a Casa do Caminho, falar um pouquinho sobre isso, né? É mansão. Casa é outro centro. Aqui nós temos casa, temos mansões, aqui em São Paulo a Genival do Franco é a mansão do caminho. Mansão do Caminho. A Casa do Caminho é aqui em São Paulo. Eu fui. E aqui em Salvador. No final do ano passado, estou confundindo. Estou pensando uma e falando na outra. Então, que a gente possa começar aqui, mas antes de a gente começar, tem aqui já a Rita Barreto, né, tá dando um alô para a gente, né? Boa noite, estamos aguardando, agora começou, né? E também aqui a Elisete Mendes, não perca sua fé, com a mensagem aqui, não se entregue ao desânimo, por mais dura que sejam as suas provas. Deus é contigo. Boa noite, Natal, Rio Grande do Norte. E acabou de entrar também a nossa querida Sônia Stuck. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda também, né? Então, por enquanto, estão o pessoal entrando aos pouquinhos aqui, e outras pessoas da Estação da Luz também que não se manifestaram, mas vamos começar nosso estudo. Primeiro, tem uma frase aqui, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu falei que eu roubei da Rosângela Stuck, né, Sônia? Roubei da sua irmã essa frase. Achei lá hoje e achei interessante, né? E diz assim: não use sua energia para se preocupar. Use sua energia para acreditar, co-criar, confiar, evoluir e curar. Então, nós estamos pensando um pouquinho, né, sobre isso. A gente usa, às vezes, nossas energias para coisas vãs, né? Coisas inúteis, coisas que não alavancam a nossa evolução, né? Eu quis trazer essa frase para a gente introduzir o programa. E vamos começar, né, Simone? Vamos começar.
Então, vamos falar um pouquinho. A gente já teve alguns programas que lemos lá no Céu e Inferno, debatemos um pouquinho sobre os anjos e demônios segundo o que existia antigamente, que as pessoas acreditavam. Que nós também vivemos nessas épocas, provavelmente acreditamos em tudo isso. E ficou gravado aqui. Às vezes, para arrancar isso daqui, leva um tempinho, né? Mas, graças a Deus, a gente vai crescendo, evoluindo, entendendo de outra forma. Mas vamos trazer primeiro o que foi trazido para nós. De onde surgiu esse negócio, né, Simone? Essa história, de onde surgiu? Então, eu peguei lá no Wikipédia, em alguns outros lugares, né? No Wikipédia tem um outro site de Catequistas Brasil e tem um outro que é Arquidiocese de Maringá. Então, esse primeiro texto aqui diz o seguinte: no cristianismo, os anjos são agentes de Deus, baseado em anjos do judaísmo. Eu já vem desde o judaísmo. A hierarquia angélica cristã mais influente foi apresentada por Pseudo-Dionísio, o Areopagita, nos séculos IV e V, em seu livro De Coeleste Hierarchia, né, sobre a hierarquia celeste. Durante a Idade Média, muitos esquemas foram propostos sobre a hierarquia dos anjos, alguns recorrendo aos expandindo o Pseudo-Dionísio, outros sugerindo classificações completamente diferentes. Segundo os teólogos cristãos medievais, os anjos estão organizados em várias ordens ou coros angelicais. O Pseudo-Dionísio e Tomás de Aquino inspiraram-se em passagens do Novo Testamento. Gálatas 3, capítulo 3, versículos 26 a 28, Mateus, capítulo 22, 24 a 33, Efésios, capítulo 1, 21 a 23, e Colossenses, capítulo 1, versículo 16, para desenvolver um esquema de 3 hierarquias, esferas ou tríades de anjos, com cada hierarquia contendo 3 ordens ou coros. Embora os autores tenham sido inspirados no Novo Testamento, o cânone bíblico não é claro sobre o assunto, e essas hierarquias são consideradas menos definitivas do que no material bíblico. Conforme referido na teológica da comunhão dos santos, no paraíso existe uma visão comum e única da verdade e contemplação do semblante divino, sem qualquer tipo de diferença entre anjos ou almas humanas. A Suma Teológica afirma que existe um grau diferente em relação à criação, sobre o poder da intercessão a Deus e da confiança direta das vidas humanas. Então, para resumir agora, eu peguei já as classificações. Então, aqui no Catequistas Brasil, ele fala assim: segundo o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas. E aí ele vai citando: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídas em 3 hierarquias. Na primeira estão serafins, querubins e tronos. Eles são seguidos por dominações, virtudes e poderes. E na terceira hierarquia estão os principados, arcanjos e anjos. Né? Então, isso está lá na Wikipédia também. Né? Então, baseado nesse texto, né, Simone? Então, eu vejo uma coisa aí, você vai ver da mesma forma que eu. Esses estudos do tempo da Idade Medieval. Ele já começa ali citando, né? Idade Medieval. Então, não estavam discutindo o sexo dos anjos, como a gente brinca, né? Mas estavam discutindo as hierarquias, né? Tem até o São Tomás de Aquino no meio aí. Mas era o que tinha na época, né? Então, é uma coisa assim, bem antiga, né? Que vem de séculos, né? E você quer ressaltar alguma coisa? Quer fazer alguma observação? É super importante isso que você traz, né? Que a gente está falando de um conceito medieval, né? A Idade Média durou 1000 anos. 1000 anos. Então, foi uma ideia que prevaleceu, que se estendeu durante 10 séculos, 1000 anos, né? Que para a gente, na matéria, é muito tempo. É muito tempo. Então, essas ideias não desaparecem de uma hora para outra, né? Não somem para
suplantar uma ideia arcaica, nada como uma nova ideia. E é isso que Kardec nos traz, é uma outra visão. Mas se a gente for olhar aquela realidade daquele tempo, se os homens eram ungidos, escolhidos, até os governantes eram escolhidos por Deus. Deus nomeava. Como Deus ia nomear? Não O é? presidente de Deus na Terra, né? Exato. Então, Palavras. eles tinham um poder absoluto, porque eram os escolhidos, os ungidos. Então, se essa hierarquia existia no mundo físico, era lógico pensar que naquela mente daquele ser, que o mundo angelical também tivesse sua hierarquia, seus escolhidos, seus favoritos, porque o mundo dos homens era assim. Será que só era? Não é mais, não? Enfim, isso a gente, né, reflete depois. Mas que era a cultura daquele momento. E graças ao bom Deus, a lei do progresso nos obriga a ir para frente, a evoluir, a seguir investigando, curioseando novas ideias, novas visões. E Kardec chega nesse momento maravilhoso e traz né? Você vai trazer aí o que Kardec nos oferece, né? Os estudos tão sérios que ele nos traz. Deixa eu te provocar, então, para você falar um pouquinho para a gente. Como é que eles classificavam esses anjos? Os demônios tinham várias classificações. Como é que eles eram? Eram seres privilegiados da criação? Eram seres como nós? Como é que era isso? Deixa você falar um pouquinho. Então, para nós hoje, com o conhecimento doutrinário que temos, seria impensável, inadmissível, um dos atributos da divindade, né, é que Deus é soberanamente justo e bom. Onde está a justiça divina? Onde está a justiça divina que cria um ser já perfeito? Aí ele vai lá para o alto da pirâmide, a gente olha a nossa escala espírita, e a gente está aí, exato, a gente está ali, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Eu estou na transição de terceira para segunda. Será que eu estou mesmo? Mas, enfim, a gente quer acreditar que a gente está pegando esse upgrade, como agora está na moda, todo mundo fala de upgrade, né? A gente está dando esse salto, essa conquista nossa, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Aí vem um palestrante e ele diz assim, só para refrescar assim, um pouquinho a memória, quando você tem fome, fica mal-humorado, quando você está com calor, não consegue se concentrar, quando você está com sono, fica rabugento. Pois, querido, sinto muito, a matéria ainda prevalece sobre o espírito. São pequenos sinais para a gente despertar, né? Para a gente acordar para a nossa realidade. Não tem nada errado, não. Já viemos de uma caminhada muito longa. Quando a gente tinha fome antes, a gente voava no pescoço do outro, porque estava com fome. Hoje não, hoje a gente só dá uma respostinha indevida, indelicada. Já é progresso. Tudo é progresso. Então, as ideias também progridem, as ideias se renovam. E essa visão que Kardec nos traz tudo, né? Somos criados simples e ignorantes, todos os seres da criação. Antes de que a Terra fosse criada, já existiam mundos e já estava acontecendo esse movimento. Tudo no universo é dinâmico, não existe inércia. Deus nunca está inativo. Deus cria incessantemente. Então, em algum lugar, uma nova galáxia está sendo criada. Não sei onde, eu não tenho o mapa das galáxias. Tenho certeza que amanhã não vou nem conseguir ver o fenômeno, que eu olho para cima e não vejo nunca nada, né? Dos 7 planetas. Quero vê-los. Gostaria de vê-los. Tomara que seja possível, que eu tenha olhos de ver. Mas, assim, o que é importante é a gente ter a consciência. Meu momento evolutivo é esse. Eu estou tentando, cada dia mais, abandonar o homem velho para dar à luz a esse novo ser.
Então, quando nos dizem, você é um anjo, não sou, mas serei. Não sou, ainda não. Mas um dia eu chego lá. Isso eu tenho certeza, convicção. Porque não é a mim, eu não sou privilegiada. Isso é um caminho comum a todos nós. Aquele que está hoje numa penitenciária porque fez uma barbaridade horrorosa, ele também. E aquele Senhor maravilhoso que já me inspira também. Só que ele vai chegar antes de mim. Claro, porque cada um, como nos diz Jesus, cada um conforme as suas obras, né? Cada um responde pelo que faz e pelo que não faz e pelo que não fez. Mas aí a gente já entra em outro tema. Aí a gente entra em livre-arbítrio, que é um dos fatores determinantes do nosso progresso espiritual. Eu chegarei antes a anjo fazendo boas escolhas. Mas e se eu não souber? Não tem problema. Para isso temos a dádiva, a bênção, como diz Joana de Ângeles, da reencarnação. A reencarnação é um processo educativo. Não é uma punição, não é um castigo, não é nada, é uma dádiva. Tudo que eu não soube fazer, eu tenho a oportunidade de fazer outra vez, de fazer de melhor maneira, de fazer de outra forma. Então, esse é o caminho para a angelitude. É a gente ir tropeçando, caindo, mas levantando, né? E todos estamos nessa escola maravilhosa que é a vida. E da lei seguirmos nesse caminho. Então, os anjos de Kardec, os anjos que a doutrina nos apresenta, com todo respeito a Tomás de Aquino, porque ele também dizia, não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Adoro Tomás de Aquino, adoro Tomás de Aquino. Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Revolucionário também para a época ter essa visão, né? Mas Kardec nos traz como somos criados, simples e ignorantes. Vamos fazendo as nossas próprias escolhas, uso do nosso livre-arbítrio, e o nome já diz livre. Ninguém lhe condiciona. É seu o poder de escolha. Ou de não escolher, que é um direito também, e permanecer estacionado, mas a vida é um constante desafio, né? É isso. E esse é o caminho que nos leva aos anjos. Então, aqueles anjos celestiais, um dia foram como eu sou agora. E um dia foram piores do que nós estamos neste momento, né? Então, não há anjos criados perfeitos, porque isso não seria justo. E Deus é justiça. Deus é amor, como nos diz João, o evangelista. Deus é amor. Então, de um pai amoroso, nem há filhos criados perfeitinhos, nem há filhos condenados a pena eterna. Ninguém está, não existe inferno que condene ninguém à eternidade naquelas labaredas e ali como dizem os espanhóis, nas caldeiras de Pedro Botelho, que é o último grau do inferno, que é como assim, o mais quente dos quentes. Deve se parecer a Salvador no dia de verão, né? No dia com o carnaval aqui fora rolando solto. Mas, enfim, que a gente tenha essa visão de Deus, né? Desse Deus amoroso, desse Deus Pai, que Jesus já é a primeira frase do Pai nosso comum a todos nós. Então, não é pai dos bonzinhos, pai dos bonitinhos, pai dos educadinhos. Ele é pai de todos. E assim chegaremos à nossa angelitude algum dia. Algum dia. E que faremos lá? Tocaremos harpa e descansaremos nas nuvens placidamente? Não. Colaboraremos com a obra de Deus. Eu falo, né, que... Eu falo, nesse toconação, várias vezes eu falo assim, você fica lá no céu, vendo os anjos tocar harpa, sentado, e meditando, um dia, 2, uma semana, um mês, 2, 3, você não aguenta mais. A gente tira férias de um mês,
Já está Quando chega desejando. 2 semanas, você não aguenta mais ficar parado. Pois é, Então, aí se basta a gente morreu, descanse em paz, né? Não existe esse negócio. Exato, exato. E basta a gente olhar a expectativa que todos nós, no movimento espírita em geral, e muitos simpatizantes do movimento, é que temos, ai, uma mensagem do Dr. Bezerra, que maravilha. Ai, Emmanuel, tá? Que são espíritos de outra envergadura, a benfeitora, a Joana de Ângeles, espíritos com outra envergadura, com outra categoria moral, né? Por que vêm orientar-nos? Por que eles vêm nos orientar? Pela solidariedade, fraternidade que existem entre os mais sábios, os mais adiantados, com os menos. Da mesma forma que nós tutelamos nossas crianças. Não, aí não sobe aí não, vai machucar. Não, não põe a mão no fogo, vai queimar. Pois é isso que eles fazem conosco. Eles tentam nos orientar da melhor forma possível. Mas Às se eu vezes a quiser criança colocar... teimosa e vai e mete a mão no fogo mesmo assim. Exato, exato. Aí é o meu uso de meu livre-arbítrio. Estão me avisando, só falta um holofote desse tamanho. Não coloque a mão no fogo. Ah, eu quero saber como é queimar. Pronto, aí você queima, né? Passa um mês com aquelas bolhas, aquele mal-estar, aquele incômodo. Nunca mais eu vou encostar. Ou pode ser que eu diga, não, isso foi porque foi com a mão, mas agora eu vou colocar o pé que vai ter outro resultado. Então, cada um, conforme o seu nível de consciência, conforme a sua própria visão de si mesmo e do mundo, né? Enfim. Eu acho interessante também, Simone, que a gente está falando, nós estamos falando de conceitos, como você comentou também, né? Era próprio do que eles viviam, do conhecimento que eles tinham na época da Idade Média, né? Então eram conceitos bem arcaicos, bem antigos, classificação, anjos, demônios, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com um judeu lá na PUC sobre o demônio no imaginário cristão, era o nome do curso, lembro até hoje. E ele falava historicamente lá da cultura judaica, como vinha isso daí. O demônio foi inventado pelo ser humano mesmo. Os próprios judeus sabem disso. O conceito deles de demons é espírito, não é demônio como a gente vê na Idade Média. E então não existe isso de demônio ser infernal para sempre, e como você mesmo falou, um ser privilegiado angelical, né? Tem umas fotos que eu peguei aqui lá da Wikipédia, deixa eu ver aqui, vamos ver se ela vai... Opa, não está indo... Está aparecendo aí para vocês, não? Sim, sim. Sim, agora sim. apareceu. Para mim demorou um pouquinho. Né? Ah, tá. Não, eu vi desde o começo. Demorou um pouquinho. Então tem aqui, ó, vou mostrar isso primeiro, uma foto do Arcanjo Miguel, né, na igreja capucina lá de Roma, batendo em Satanás. Será que Deus que é isso, né? Vai judiar de um outro. Então, umas representações que tinha antigamente que eram cruéis, né? Cruéis, exato. E um dos mandamentos é não matarás. Aí o anjo, o ser angelical, vai né, bater. É representado, tem que perdoar. Cadê o perdão aí? Né? Exato, exato. Então, são as incoerências aos nossos olhos de hoje. Né? Naquele momento faria todo sentido. Mas hoje a gente olha e diz assim, me faz pensar, isso me faz questionar onde está tanta angelitude, onde está né, esse ser inalterado, só bondade, mensageiro de Deus, e com uma espada na mão. Que cruel, né? E tem uma outra imagem que eu queria também colocar aqui, para a gente fechar essa parte aqui, que é uma representação tradicional da visão da carruagem com base na descrição de Ezequiel. Então, não vamos colocar a descrição, mas se tornar muito longa, né? Mas essa carruagem de Ezequiel, então, está ali, né, do lado esquerdo, ali, um negócio meio redondo, né, que ele via numa carruagem. Então, que existia antigamente, né? Carruagem, puxado por um animal, eles não conheciam outra coisa. Mas esse negócio redondo voando aí, lembra o que da gente? Hoje em dia? Da ufologia, os OVNIs, né? Então, vai saber se eram irmãos maiores que apareceram para Ezequiel sobre
a interferência de Jesus, né? Que vieram ali e se apresentaram para ele para trazer alguma coisa, alguma lição, algum ensinamento, né? Então, a carruagem, que ele ia descrever como? Uma carruagem, alguma coisa voando no céu, né? Não tinha avião naquela época, não tinha nada, né? Então, alguns ufólogos dizem que na Bíblia essa descrição do Ezequiel, dessa carruagem, né, do santo, que realmente poderia ser um OVNI mesmo, com seres mais evoluídos, né? Então, você vê como a noção na época era difícil para as pessoas. Eles descreviam o que eles viam de acordo com o que eles conheciam, né? Então, só para a gente levantar uns pontos curiosos aí, né? Então, lá em cima tem a pessoa lá num negócio redondo lá dentro, né? Um ser, um negócio redondo voando lá dentro, né? É o que ele descreveu. Pode falar, Simone. Não, é super interessante ver tudo isso, porque nós mesmos nos quedamos estupefactos. O que representa, né? O que representa exatamente? Mas era uma visão daquela época, com a imaginação do artista, de quem fez a figura, a pintura, e a gente realmente não sabe nem como interpretar. Agora, aqui é uma figura horrorosa, dantesca, que assustaria a muitos. Então, o medo sempre fez parte do... A gente muitas vezes diz, eu não sou boazinha, porque... Não, é porque eu tenho medo da justiça, eu tenho medo de ser... Então, né, a gente vê muitos comentários nesse sentido. Eu não faço o bem, porque eu tenho medo do que vai me acontecer. Gente, não tenha medo. Acredita, confia. Mas o medo é um instrumento poderoso de domínio sobre outras pessoas. Então, não se pecava, entre aspas, pelo medo às chamas do inferno. Medo está lá com o chifrudinho. De prontidão para te pegar. Por toda a eternidade. Não era uma semaninha, não era um mês, não era um ano. Era toda a eternidade. A gente não sabe nem o que é isso. É o resto do quê? O que é eternidade? Não se acaba nunca. Então, era um suplício. Então, as pessoas seguiam piamente aquelas orientações da época, né, de cada um, as suas, de seus países, suas religiões, porque a gente fala muito, e evidentemente, que a Igreja Católica predominou no mundo ocidental de uma maneira notória, mas a partir dos 1500 e um pouquinho já vem a Contra-Reforma, a Reforma, todos os movimentos, né, cristãos também, mas que não era apenas a Igreja Católica. E todos tinham o pecado e o domínio como a chave da condena. Ninguém queria pecar. Aí a gente pagava indulgência para não ir para o inferno. Tá? Comprava terreno no céu. E quem não tem dinheiro? Como é que paga? Aí tinha Justiça divina tem isso, né? Tinha um céu VIP para ricos. São muitas incoerências. Então, a doutrina, o que traz, a codificação que nos traz, é uma visão lógica, primeiro que nada, é uma coisa lógica, cada um conforme as suas próprias obras. Kardec não inventou isso. Quem disse isso lá atrás foi Jesus. Cada um conforme as suas obras. E Kardec vem com aquela pesquisa profunda, com médiuns de toda a Europa, com médiuns nas Américas, e ele se corresponde, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha velocidade, como a gente, né? Não tinha 5G. E ele faz esse compêndio que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, 1019 perguntas respondidas pelos espíritos. Que espíritos? Os espíritos coordenados pelo Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade e sua equipe, sua pleiade, são de primeira linha. São espíritos que vêm com a intenção de instruir, de transmitir conhecimento.
Então, é um privilégio. Eu tenho dúvida sobre algo. Meu livro dos espíritos aqui, todo marcadinho, todo rabiscado, todo velhinho, mas é meu companheiro. Aí a gente vai. 132 pergunta 132 do livro dos espíritos. Qual o sentido da encarnação? Aí não sou eu quem diz, é Kardec mesmo, né? Os espíritos que respondem a Kardec. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O que é a perfeição? A perfeição relativa a que estamos convidados. Essa perfeição é minha angelitude, é meu diploma, meu certificado de espírito de primeira ordem. Mas Kardec era educador, né? O professor Rivaio. Então, o professor não é qualquer um. O professor é um bicho curioso, quer saber tudo, para poder explicar melhor aos alunos. Aí ele vai para a 167 e pergunta: qual o sentido, já sei porque eu encarno, para o progresso na humanidade? Tá, beleza. Para chegar à perfeição, beleza. Aí ele vai e pergunta ao 67, qual o sentido da reencarnação? Aí os espíritos respondem: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Progressivo. Então, cada reencarnação, eu estou progredindo aos poucos, e com o meu progresso individual, isso impulsiona Progresso geral. Progresso coletivo da humanidade. É uma das coisas que ele fala ali, né? Ajudar na criação. Exato. Todos estamos convidados a esse banquete maravilhoso, a essa vida plena que Jesus nos convida. Porque se a gente vai para o aniversáriozinho, assim, da amiga querida, do vizinho, dos conhecidos, e a gente, né, se arruma um pouquinho, joga um perfuminho, como é que você não prepara esse espírito? Como é que você não veste essa alma maravilhosa para ir para o... E os adornos da alma são as nossas conquistas pessoais. São nossas escadinhas, nossos degrauzinhos que a gente vai subindo em cada oportunidade reencarnatória. Então, anjos, alguns existem entre nós, certamente, nunca estivemos a sós, ele nunca nos deixou sozinhos, mas nós também um dia seremos. Depende de nós, depende do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa vontade, da vontade firme, de permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus. Então, eu acho que o céu e o inferno foi revolucionário na época, porque você eliminar o céu, como era conhecido, esse céu VIP, eu toco o terror em todas as partes, mas depois eu compro a minha indulgência. Não. Aí paga lá o não sei quanto, reza o que for, está perdoado, tá? Não peque mais. Não peque mais, mas peca de novo. Fácil demais, né? Exato. Fácil demais, né? Assim. Pois, então, era uma coisa assim. Aí, esse céu e o inferno que ele traz, e com essas declarações, né, de espíritos felizes, de espíritos sofredores, tá? É muito bonita essa obra. É uma obra que merece, e eu lhe agradeço, esse estudo, esse olhar curioso de professor, né? Porque é muito bonita. E a terminologia, a nomenclatura anjo, já nos transmite algo maravilhoso, algo de bom. Então, esses anjos da doutrina, claro que há anjos, há espíritos superiores que estão auxiliando o Pai nessa obra maravilhosa que é o universo, nessa obra de criação ininterrupta, né? Ele não para. Então, ele precisa de muitas mãos
Ele precisa ou ele quer contar. Porque ele precisa, ele não precisa de nada. Né? Os atributos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência. Ele precisar, não precisa, mas nos oferece essa possibilidade. Então, Deus é um amor que eu não tenho ainda condição de avaliar todo o amor de Deus. Mas aí a gente volta para nossa pirâmide da tabelinha, né, dos espíritos de primeira ordem, de segunda, de terceira. Nós, de Uma terceira... classificação didática, né? Exato. Nós apenas intuímos Deus. Apenas. Os de segunda ordem sentem. E os de primeira ordem verão a Deus. Então, a gente precisa desenvolver tudo isso dentro de nós, né? A gente já ter essa intuição, já nos enche o coração de alegria, de felicidade, de vontade de seguir em frente e colaborar com a obra. Imagine quando sejamos de segunda. Imagine quando a gente for de primeira. Pense, nossa. Então, eu acho que não existe palavra para definir. Como os espíritos, muitas vezes, em o livro dos espíritos, dizem: o vosso vocabulário limitado não permite que podais compreender essa definição. Não podemos, ainda não temos. É como a gente tentar explicar a internet para um homem medieval. Explica a internet para um senhor medieval. Seria não sabe o que é uma televisão, não sabe o que é eletricidade, não sabe como é que eu vou explicar que essas ondas navegam, por onde? Navegar é mar, é navio. Então, coisas que ainda não temos condição no nosso instrumento intelectual, no nosso cérebro, de decodificar, de decifrar. Mas sinto que o amor de Deus é tudo de bom, porque me oferece tudo isso e mais. Porque tudo isso e muito mais, que eu ainda não sei, mas que o que vem é bom. Isso também eu tenho certeza. Um exemplo que a gente pode dar, acho que mais recente, né, quando a gente fala em anjos como espíritos evoluídos, né, passaram pelo mesmo estágio que estamos passando, mais recente, e o poder que esses espíritos têm sobre tudo é Francisco de Assis. Né? O poder que ele tinha sobre a natureza, né? Que é a reencarnação de João Evangelista, lá na ilha de Patmos, ele já tinha esse dom com a natureza, nem o fogo queimou ele, pelo que diz no Evangelho, né? Nem o fogo afetou ele. Então, assim, qual é a capacidade desses espíritos, a elevação que eles têm, de interferir nas coisas, né? De se comunicar e interferir com as coisas. Né? Exato. É difícil a gente compreender onde nós podemos chegar. Exato. Jesus já nos disse: vós sois deuses, né? Vós sois deuses. Então, poder interferir na matéria, mas graças a Deus, da maneira que nós somos, ainda dessa forma que estamos, não temos esse poder. Porque já imaginou uma pessoa mal intencionada? O que poderia fazer com tamanho poder? Então, as coisas, à medida que nos desenvolvamos moralmente, as faculdades aparecerão. Porque não basta desenvolver o intelecto, né? O progresso tem que desenvolver intelectualmente, sim, é muito importante, muito necessário, mas é preciso que cresçamos moralmente, que desenvolvamos esse aspecto de nós, para que possamos assumir essas responsabilidades. Mas elas não vão gratuitamente aos incautos, aos mal intencionados, aos preguiçosos, aos descomprometidos. Tem uma frase do Evangelho que muitas vezes as pessoas entram em conflito, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos para a mesa do Senhor, para o banquete do Senhor. Enfim, depende de traduções. Eu acho que muitos são chamados, não. Todos somos chamados. Todos, não é muitos. Todos somos chamados. Mas os escolhidos são os que perseveram.
Os escolhidos são esses. Escolhidos porque fazem uso do seu livre-arbítrio e escolhem o caminho a seguir, né? E esses são os escolhidos, os que podem usufruir dessas faculdades maravilhosas, porque já tem condição de assumir a responsabilidade que vem com tudo, né? Então, acho que um dia todos seremos anjos, sim. Um dia todos chegaremos lá em cima com o certificado de espírito de primeira ordem, mas esse dia já as prisões da matéria, os condicionantes da matéria já não imperarão sobre nós. Já não existirá orgulho, já não existirá egoísmo, já não existirá vaidade, maledicência. As pequenas coisinhas que dizemos, as pequenas coisinhas, os nossos desafios do dia a dia já terão sido superados, né? Da mesma forma como já muitos de nós deixamos atrás a violência física. O próprio anjo está aí com a espadinha, o pobre do São Miguel com a espadinha. Representado, e dando um pau no Satanás. Exato. Todos andavam para vencer, exatamente, para vencer Satanás. Mas Satanás chifrudinho, não. É o satanazinho íntimo, a grande batalha entre nós e nós mesmos. Como Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de nós, e o inferno exato. também. O nosso passado ancestral, esse de violência, de reagir no instinto, me olhou mal, falou feio comigo, é desarmar-nos. Eu acho que, né, o professor Leonardo Machado, há uns dias, numa palestra na Mansão do Caminho, ele disse, precisamos utilizar o escudo da renúncia e a espada da gratidão. E eu acho que essas são as armas novas, revolucionárias, que a doutrina nos propõe. Que a gente não precisa nem de uma coisa nem de outra, que eu não gosto nem de dizer o nome dela, eu nem gosto. E sei que todas existem e tal, e basta a gente, né, abrir o olho, olhar para o lado, e sabemos que é assim. Mas vamos falar e vamos pensar em coisas bonitas, em coisas melhores, em coisas edificantes. Você começou o programa com essa frase da sua conhecida, né, de pensar bonito. Eu acho que usar energia para as coisas boas. Exato, para atrair coisas boas, para construir coisas boas. Então, como professora que sou também, eu dou muita importância ao vocabulário. Tanto faz. Não, não tanto faz, não. Vamos falar bem, vamos falar direito, vamos ser corretos, vamos usar uma linguagem que nos estimule, que nos faça sentir-nos melhor. Né? Porque um pouquinho de cada um. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Exato. Faz todos esses detalhes. Né? Quer dizer que aqueles cursinhos de angeologia, com esses anjos que tem na internet, o pessoal cobra. Pensei até que eu ia fazer esse curso aí, então é furada, né? Faz não, faça seu curso todo dia. Como disse Santo Agostinho, né? Que a gente faça a nossa análise toda noite antes de dormir. O que foi que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu não fiz assim tão pertinho? Esse é o nosso grande roteiro. Esse é o grande caminho. É a gente ir conseguindo lidar com as nossas imperfeições, identificá-las e ter o propósito de ir ressignificando isso, transformando o que nos desagrada. Né? E não é fácil, se desfazer de tudo que foi tão cômodo para todos nós. Né? Que a gente já fez, já sabe, já faz. Não, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, vamos nos deixar nos invadir pela grandeza do amor de Deus. Tá? Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler. E São João da Cruz dizia que o homem é mais débil, fraco, que perverso.
que perverso, né? Então, acho que muitas vezes nos deixamos levar pelas correntes negativas que nos envolvem, que Ignorância. nos odeiam, que vou fazer uma maldade, que seja uma ideia própria. Às vezes é por omissão, por indiferença. Não, sejamos agentes do bem. Sejamos instrumento desse mundo que todos desejamos. Todos desejamos um mundo de paz, todos desejamos um mundo mais justo, todos desejamos um mundo mais tranquilo, queremos deixar esse mundo para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, para nós quando voltemos, né? Porque a gente também não é bobo, a gente está trabalhando nisso para que quando a gente retorne, porque poucos aqui melhor, né? Poucos já vão direto para a escola superior, a gente ainda tem muito ginasial, muito segundo grau, muito ensino médio pela frente. A gente ainda não é honoris causa de faculdade nenhuma. Então, precisamos deixar o nosso legado para o nosso retorno. Se não fizer por ninguém, não estou nem aí para ninguém. Faça por você, bobo. Faça por você, porque você vai voltar. Então, tenhamos essa consciência. Cada reencarnação, eu acredito que a gente vai ampliando a consciência de nós mesmos. E essa ampliação de consciência não é meu espírito, sou eu espírito. Eu, espírito, que hoje estou Simone, amanhã estarei outra coisa. João, José, Maria, Beatriz, não importa. Eu, espírito, transitarei por várias existências até alcançar essa angelitude sonhada, desejada, aspirada, buscada, mas ainda não encontrada, porque ainda não tenho méritos para isso. Ainda não. Mas para a gente resumir, né, para o pessoal que ainda não entende, né, bem da doutrina espírita, ou que está vendo o programa espírita, então a Idade Medieval ela trouxe muitas coisas ruins, né, do inferno pagão, do cristão, a criação do demônio, dos anjos, que eles acreditavam que iam seres privilegiados da criação. E a gente vê, né, como você bem estava falando, que esses seres não são privilegiados, são seres como nós, que evoluíram ao longo de séculos, né? E que todos nós vamos chegar lá, né? Seguindo o caminho do Evangelho, do amor, né, dos ensinamentos de Jesus, nós vamos chegar lá. Por isso que eu brinquei de curso de anjo, tudo, né? Porque esses cursos é para se ganhar dinheiro, né? As pessoas que estão nessa mentalidade ainda não existe céu, não existe inferno, como tinha antigamente. É a nova indulgência. O estado de céu e de inferno está dentro da pessoa, no local que ela está. Ela é guiada pelos pensamentos sentimentos para o local inferno ou céu, né? Não existe um local apropriado para isso ou para aquilo, né? Então, tudo depende da gente. Como você mesmo falou no começo, livre-arbítrio. Tudo depende da gente, né? Eu queria aproveitar também e dar um alô aqui da Maria das Graças. Ela entrou aqui também, deu um alô aqui para a gente. Boa noite, aqui, ó. Maria das Graças. Né? A Sandra Souza aqui também. Né? O Tavares também deu um alô para a gente. E agora há pouco também entrou a Gislaine Protásio, aqui também dando um alô para a gente aqui, né? E também no Facebook, a Ilza Godinho, que está nos vendo aqui, também deu um alô para a gente aqui, né? Então, agradecemos a participação de todos. E, Simone, nós temos umas perguntinhas que foram passadas aqui para nós, né? Então, na realidade, duas perguntas, né? Às vezes as pessoas passam perguntas que têm a ver com o tema, outras às vezes um pouquinho fora, né? Então vamos tentar respondê-las aqui. Vou colocar aqui para a gente responder, aproveitando os 10 minutos finais do programa aí, né? Uma tem a ver, né, com o nosso tema hoje. O que e quem são os anjos e demônios para a ciência espírita? Ezequias Pegado, Casa Amarela, Recife, Pernambuco. Então o Ezequias acho que perguntou se ele viu o programa, acho que ele deve ter entendido. Então, estamos falando até agora o que é isso, né?
Mas aproveita e resume, Simone, resume para ele novamente o que Pois são os anjos, meu querido, os anjos são anjos e demônios. espíritos que um dia foram igual de imperfeitos que nós, foram criados iguaizinhos a nós, simples e ignorantes, como a codificação sempre nos traz, simples e ignorantes, e que por méritos próprios, por seu esforço, seu trabalho, foram desenvolvendo aptidões, talentos, virtudes, foram conquistando seu lugarzinho ao sol. E chegaram a uma condição que já não tem imperfeições das que nós conhecemos e das que desconhecemos. Já não possuem essas imperfeições. Então, eles são anjos. E os demônios, imagina, se Deus não ia criar, se Deus não criou o mal, como vai criar seres maus? Olha que contradição tão grande, que coisa tão incompreensível aos olhos de hoje, né? Com a nossa compreensão que temos hoje de tudo, da vida, do estudo, enfim, se Deus é amor e tudo de Deus é bom, o mal não poderia ter sido nunca criado por Deus. Deus não vai criar um ser para atazanar os outros. E se existe um ser com igual poder que se autocriou, então é porque Deus não tem esse poder todo. Então seria tão absurda essa colocação, essa mentalidade, esse pensamento. Ah, não, então é o anjo em desobediência. Vai desobedecer para sempre? Os filhos são rebeldes e vão ser rebeldes a vida inteira? Eles não têm um momento que caem assim e dizem, poxa, minha mãe tinha razão, poxa, meu pai tem razão, e não voltam atrás? Então, se a nível humano, Jesus vem e nos diz, perdoai 70 vezes 7 cada ofensa. Jesus, o enviado, o que veio para nos orientar, para nos servir de modelo e guia dessa humanidade, né, que somos, dessa massa que somos. Aí Jesus nos diz, perdoa 70 vezes 7 cada ofensa, mas Deus não perdoa. Ah, que Deus é esse? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Não, gente, não pode existir, não existe demônio nenhum, não existe essa força. E os amiguinhos que hoje estão em rebeldia, em algum momento, por algo, serão tocados pela graça de Deus, pela força do amor. Certeza. Ou encontrarão tamanha aflição de estar naquele lugar, ou alguém tocará esse coração, porque a lei que rege o universo é a lei de amor. Então, os anjos já chegaram lá. E os demônios são espíritos que ainda estão em ignorância. E a ignorância nos faz perversos, né? E Jesus então, falou isso, né? Nenhuma ovelha do rebanho se desgarrará. Nenhuma ovelha. Ele disse, nenhuma ovelha se desgarrará do meu rebanho. Todos nós chegamos lá. Até os espíritos embrutecidos ruins hoje, então, um dia quando serão tocados, chegarão lá. Todos filhos de Deus. Todos. Eu visto o exemplo de Paulo de Tarso, que mudou radicalmente. Né? Todos, uma vez tocado pelo amor de Deus, pelas palavras que Jesus nos traz, desse Deus amor, ninguém permanece indiferente. Ninguém. Tem uma questão que pode o pessoal ficar pensando, né, que ainda não entende o que não é espírita, o que estamos vendo aqui. Assim, mas se a gente evolui e vai cada vida vai crescendo, vai aprendendo mais, por que a gente não lembra, né? Porque o nosso cérebro ainda é muito grosseiro, às vezes não dá para lembrar de tudo e às vezes a gente não pode lembrar de certas coisas ruins do passado. Mas só para a gente citar como as coisas estão mudando, quantas crianças a gente está vendo hoje em dia, 4, 5, 6 anos, já sabe ler 2 línguas
sabe mais língua que você, com 3, 4, 5 anos, matemática, física avançada, senta no piano, começa a tocar, nunca foi numa escola de música. A lei do progresso. Olha que maravilha, a lei do progresso. Olha que conquistas essas crianças, que são espíritos, a gente vê miudinho, corpinho, mas a gente não vê o tamanho do espírito que abriga aquele ser, né? Que está ali. Então, ele já vem com outra condição, já vem de outra forma. E isso é um mundo se transformando. Então, quando a gente fala, né, o último livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. E o mundo de regeneração está aí. A alvorada desse novo mundo está aí. Falta que colaboremos mais. Falta que tenhamos fé nesse mundo, que tenhamos vontade de trazê-lo para nós. Isso é o que nos está faltando. Colocar em prática, sabe? E nós, Teresa d'Ávila, que Teresa d'Ávila era uma santa muito sábia, né, aos olhos da igreja, e à luz da doutrina espírita, a reencarnação de Magdala, Maria Madalena. Então, Teresa diz: Jesus não tem mais olhos que os seus na terra, não tem mais mãos que as suas na terra. Colabore com ele. Como é que você não vai colaborar? Como é que não colabora com Jesus? Ele está ali lhe oferecendo vida, e vida em abundância. Né? A vida eterna. Meu reino não é deste mundo, é outro. É muito melhor que esse. Tem uma pergunta que a Sônia Stuck colocou aí também, né? Se os anjos já foram como nós, e os arcanjos? A hierarquia que você trouxe, aí o homem das hierarquias explica para a Sônia, a gente faz... o homem das hierarquias, arcanjo, claro, porque deve existir e existirá toda uma gradação. Nós criamos uma hierarquia, não necessariamente deve ser assim, mas existe hierarquia, mas os nomes nós que damos, né, didaticamente. Mas é a mesma coisa. Toda uma hierarquia. Os crísticos, né? Jesus é o Cristo de Deus. Mas há outros seres crísticos pelas galáxias, né? E a gente diz, a mulher com a hemorragia, ela, com tocar as vestes de Jesus, se curou. Nem se aproximou dele fisicamente, não tocou no pezinho, no dedinho, não, tocou as vestes de Jesus. E aquilo foi suficiente. A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro que não era crístico, era o discípulo. Porque já irradiavam de uma maneira tal. Então, a gente o que precisa é irradiar. É se despir desse homem velho, rabugento, carrancudo, problemático, que só vê que em toda solução encontra um problema, e vamos ser parte da solução desse mundo, que é o que Jesus espera de nós, né? E como é que ele espera isso? Ame. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz sempre, não tem uma palestra que Divaldo não repita: ame, ame, meu irmão, ame. Agora, eu amo todo mundo como eu amo a minha família, minhas filhas, meus irmãos. Evidentemente que não, mas a gente precisa construir um mundo de amor, de harmonia, de respeito, de tolerância, de compreensão, porque todas essas virtudes são expressões do amor. Né? O amor não é apenas amor pai, filho, homem, mulher, companheiro, seja lá o que for. Não é apenas esse amor. É o amor harmonia, amor equilíbrio, amor paz. Zen. Então, não sei se ficou claro para a Sônia Stuck aí, né, que é uma sequência, uma classificação, mas eles, arcanjos, anjos, serafins, qualquer nome que se dê, querubins, qualquer nome que se dê nessa classificação nossa humana, né, eles são espíritos como nós, criados simples ignorantes que evoluíram. Né? Somente isso, é o mesmo caminho. Né? Essa classificação sempre foi nossa, né, desde a Idade Média até hoje. Mas são espíritos elevados, com hierarquias diferentes,
e começaram como nós, erraram, tropeçaram, fizeram o seu caminho evolutivo. Não sei se ficou claro para a Sônia aí, depois dá um alô, volta a perguntar. E temos uma última pergunta aqui, essa é um pouco mais capciosa, né? Essa pergunta vem de Lourdes Maria, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo, aqui pertinho de mim, pertinho de São Paulo. Zootropia, entre outras possibilidades do perispírito, não poderia ter criado nas mentes das pessoas médiuns, sem saber dos efeitos da mediunidade, a ideia infernal dos mortos-vivos desfigurados e os homens-bichos, assim como os seres superiores limbados de luz, a crença de anjos e demônios? Então, se eu creio que eu entendi a pergunta aí da Lourdes Maria, né? A licantropia ou a zootropia, os espíritos se transformam em animais, né? Entre outras coisas que ela citou, o perispírito ele é plástico, ele é moldável. Então, o espírito, de acordo com a força do pensamento dele, pode moldar e se fazer presente de qualquer forma que ele queira. Então, assim, o médium pode ver as coisas erradas, às vezes? Sim, pode sim. Mas é que nem Kardec fazia. Será que está certo? Ah, mas veio dos Estados Unidos e uma comunicação falou a mesma coisa. Veio da França, veio da Alemanha, veio da Austrália, ele ia juntando tudo. E era uma coisa universal, era igual em todo lugar. Então, eu creio, se eu entender a pergunta dela, Simone, se eu entender diferente, também pode comentar, eu creio que não é se fosse um erro do médium, mas todo mundo errar da mesma forma, eu creio que seja mais difícil. Então, muito provavelmente as descrições de todos os médios e os que estão nos livros, né, inclusive a descrição do André Luiz, entre outros espíritos, é que realmente existem essas possibilidades de adaptação do espírito a várias formas, né? Não é uma visão errônea do médium. Ele pode fazer isso realmente. E a Sônia falou que sim, ficou claro. Gratidão. Então tá bom. Quer comentar essa daí também, Simone? Não, é isso, né? Você trouxe muito bem. Aí a gente passeia no imaginário nosso pessoal, lobisomem, mula sem cabeça, todas essas coisas. Demônio, o pessoal fala, eu viu mesmo, o espírito transformado com aquela imagem. Claro, né? Não era claro, demônio, exato. não era Agora, só experimento. E a gente vê, mas que espírito está fazendo isso? Aí a gente tem que, né, se aprofunda, olha, estuda as obras básicas, os demais autores. Quer dizer, não são espíritos, isso não é uma mensagem séria, isso não tem nenhuma utilidade para o progresso da humanidade, e isso é um espírito que ainda está preso a essa condição de querer assustar, de querer zombar dos outros, de querer ludibriar alguém. Espírito é igual a gente, só que sem carne, tá? Então, você vai pelo mundo e há de tudo, né? Há de tudo. Há pessoas maravilhosas que você adora a companhia, quer ficar junto. E há pessoas que você diz, de longe, estou fora. Pois a mesma coisa acontece no mundo invisível. Existem espíritos que, nossa, a gente daria o que fosse para estar ao lado daqueles seres, porque tudo que vier lhe será positivo. Basta a presença, porque eles já irradiam de uma maneira tal que aquilo lhe preenche. Mas outros que nem brincando, porque não nos esqueçamos. Na introdução de O Livro dos Espíritos está lá. Quem são os espíritos? São os homens que aqui habitaram. Como é a humanidade? Pois, é uma variedade enorme. Há de tudo. Então, claro que é espírito para isso e para muito mais. É lobisomem, é assombração, é a cuca, é aquele que tinha os pés para trás, como é? Caipora? Curupira, né? Eu morria de medo disso. Exato. Então, isso tem muito desse folclore, né, Simone? Folclore, espírito tem medo da cruz. Não tem medo da cruz, coisa nenhuma, é apenas um objeto material.
Vampiro tem medo de alho, de, né, cruz. É tudo coisas, invenções que o ser humano fez para se divertir, aqui, fazer filme, Hollywood, né? Histórias, mas não tem nada a ver com a realidade. Então, a gente precisa despojar dessas coisas E, materiais que foram inventadas por nós mesmos, mas sem base científica, sem base nenhuma. E acho que já deu o nosso tempo. Nossa, estouramos um pouquinho até. eu acho que sim. Estouramos um Estamos pouquinho. cansando a sua O assunto audiência. nunca esgota, né? Mas uma horinha não dá para falar muita coisa, tem que ser resumido mesmo. Eu queria agradecer a Simone pelo seu tempo, pela sua pesquisa, dedicação, por suas palavras aqui, esclarecendo o pessoal. Agradecer muito. Agradecer também aqui a Ilza Godinho, que nos curtiu no Facebook, nos viu por lá, a Rita Barreto, a Rita Barreto, a Elisete Mendes, né? Também deixou uma mensagem bonita para a gente, né? A Sônia Stuck participou, perguntou também, a Maria das Graças, né? A Sandra Souza, o nosso Tavares passou por aqui também, a Gislaine, né? Gislaine Protásio, né? E todos aqueles que estiveram aqui conosco e não colocaram nada no chat, que não interagiram, a gente agradece de coração e que a gente possa voltar novamente em outra oportunidade, né, Simone? Vamos ver se a gente vê um outro tempo, a gente vai conversar juntos aqui, para a gente tentar levar um pouquinho dessa doutrina espírita esclarecedora e consoladora para todos os nossos corações. Né? Quer um minutinho dizer suas palavras finais, Simone? Sempre dou um minutinho. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a você, a Tavares, né? Sempre pela generosidade, pela atenção, e agradecer aos que estiveram aqui conosco e aos que nos verão, mas conheçam a doutrina. Kardec nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Então, conhecer a doutrina em profundidade, mergulhar nesse universo, é libertador. E é, como você bem trouxe, Davidson, é esperançador. A doutrina não é apenas consoladora para a hora da amargura, da pena e da tristeza. A doutrina faz com que você se levante todos os dias com um sol no peito. E esse sol é o amor que Jesus nos exemplifica. É maravilhoso. Então, gratidão a todos, muito boa noite e desculpem aí os inconvenientes. Ok, a gente agradece o nome do criador do programa, do Tavares aí. Todos nós somos pequeninos tarefeiros da obra do Cristo, né? E eu quero terminar com a frase que nós começamos para a gente levar essa semana. Não use sua energia para se preocupar. Use sua energia para acreditar, cocriar, confiar, evoluir e curar. Boa semana a todos, que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.